Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar ao teu coração. Essa manhã, Senhor, me trouxe à memória uma mensagem e eu tenho convicção de que vai ser uma manhã poderosa. Assim eu creio. Porque eu sempre digo que a mensagem, ela é mais importante que o mensageiro. Não tem a ver com aquilo que eu falo, mas tem a ver com aquilo que o Senhor fala através de mim. Se você chegou aqui essa manhã e você ficar olhando para mim, provavelmente você não vai receber nada. Mas se você prestar atenção naquilo que Deus vai falar através dos meus lábios, eu tenho certeza que você sairá daqui completamente diferente. Amém? Eu ontem tive a oportunidade de pregar na igreja de um amigo lá em Caxias. E foi uma conferência de família, foi uma bênção. Eu estava com meu amigo Gil. E Deus bradou fortemente naquele lugar. A minha oração é que o mesmo Deus que estava lá ontem possa estar aqui nessa manhã. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 7. Enquanto isso, coloca o tema aqui, Davi, que eu pedi para colocar. Repete comigo assim: dias de boas novas. Eu não sei se você crê nisso, mas eu acredito que hoje é um dia de boas novas. Você vai sair daqui hoje crendo. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está passando, mas se você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, o Deus a qual eu vim nessa manhã falar ao teu coração é um Deus que, independente do que você possa estar vivendo, amanhã, nesse mesmo horário, eu creio que a sua vida já estará de uma outra forma. Amanhã, vou repetir, amanhã, nessa mesma hora, eu creio que a sua vida já estará de uma outra forma. Glorifica o Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, vamos começar no versículo 1. Vamos começar no 3 não, eu botei o 3 lá, mas vamos começar no 1. Diz assim: então Eliseu disse, quem disse? Presta atenção, Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, essa é a palavra que eu tenho para você, Belém, amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão, não de Samaria, mas junto à cidade do Rio de Janeiro, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e se morrermos lá, se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas. Repete comigo: este dia
É um dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do... O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei: amanhã, a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E o 20 para fechar: e assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Feche seus olhos, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Graças te damos, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tu és o mesmo que era ontem, continua sendo hoje e continuará sendo amanhã. Eu sei que tu estás aqui porque a tua palavra nos garante que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, tu se faz presente. E a minha oração neste dia é que tu possas ministrar ao coração de cada um de nós, a começar pelo meu. Que a tua palavra venha como uma espada afiada, que possa separar juntas e medulas. Que a tua espada possa entrar no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, trazendo uma transformação genuína no nosso interior, a ponto de nós podermos de fato falar: hoje é dia de boas novas. Fala conosco, Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu quero só voltar um pouquinho a história. Antes do capítulo 7, no capítulo 6, diz que o rei da Síria, nessa época se chamava Ben-Hadad. Repete comigo, Ben-Hadad. O exército de Israel, ele se chamava Jeorão. Repete comigo, Jeorão. Jeorão era filho de Acabe. Então, existia um exército da Síria, liderado por Ben-Hadad, e existia o exército de Israel, liderado por Jeorão. A Bíblia diz que, nessa época, o rei da Síria, ele estava tramando uma guerra contra o rei de Israel, e ele queria pegar o rei de Israel numa emboscada. Então ele sempre criava uma armadilha para poder pegar o rei de Israel. Só que em Israel, em Samaria, tinha um profeta chamado Eliseu, um homem segundo o coração de Deus, um homem que naquela época era um raio-x, um homem que antes das coisas acontecerem já sabia o que ia acontecer, porque Deus era com ele.
Então, esse profeta Eliseu, ele sempre chegava para o rei Jeorão, para a tropa dele, e dizia: olha, não vá por aquele lugar, porque o rei lá da Síria está armando uma emboscada para vocês e vocês serão pegos. Então o rei de Israel, além de sair daquela situação, ele ainda conseguia prevalecer sobre o exército inimigo. Então o rei da Síria, ele fica muito irritado e ele diz assim: eu quero saber quem dentre nós é o fofoqueiro da história, quem dentre nós está caguetando lá para o exército de Israel tudo que nós estamos tramando. Aí um dos seus homens, está tudo escrito no capítulo 6, um dos seus homens levanta e fala assim: meu rei, ninguém aqui é fofoqueiro, ninguém é caguete, só que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que o rei pensa no seu quarto, Deus revela para ele, e ele recebe essa revelação e leva para o rei de Israel e conta tudo. Então o rei da Síria agora, ele antes queria fazer uma guerra contra o povo de Israel, mas agora ele fica tão irado que ele fala assim: vamos pegar esse abençoado. Aonde que ele está? Aí um dos homens diz assim: ele está lá em Dotã, ele está num monte em Dotã. O texto, lê na tua casa com calma, o texto diz que ele pega o seu exército, cavaleiros, carruagem, ele pega tudo, ele leva uma comitiva inteira atrás de um profeta. O profeta está lá no monte, ele e o seu moço chamado Geazi, eles estão lá descansando, e de repente eles cercam todo o morro, todo o monte Dotã, eles cercam tudo com um exército bem poderoso. O texto diz que de manhã cedo, Geazi, que era o seu assessor, o seu moço, acorda de manhã cedo e quando ele olha, ele vê o morro cercado, e ele fica desesperado, ele vai lá dentro da casa avisar para Eliseu o que está acontecendo. O texto diz que Eliseu diz para ele o seguinte: olha, não se preocupa, porque o que estão conosco é maior do que o que estão com eles. E eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã, Belém. Os nossos olhos espirituais, existe um mundo natural que eu vejo as coisas, eu apalpo, eu enxergo, eu toco, isso é um mundo natural, mas existe um mundo espiritual que Deus nos poupa desse mundo espiritual que a gente não vê, mas que ele é muito mais real do que o mundo físico. E esse mundo espiritual é um mundo em que, quando a gente olha, a gente muitas vezes se vê cercado pelos inimigos. Mas eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã: aqueles que estão com você, acredite nisso, não porque eu estou dizendo, porque a Bíblia diz: os que estão com você são muito maiores do que os que estão com eles. O exército que é em teu favor é muito mais poderoso do que o exército que vem contra você. Então ele fala assim: olha, Senhor, mostra para ele, diz para ele o que de fato está acontecendo. Aí Eliseu, ele fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O texto diz que os olhos espirituais de Geazi se abrem, e quando se abrem, ele vê carruagens de fogo, ele vê um exército todo ao redor, e aí ele sente confiança, porque assim somos nós. A gente muitas vezes passa um aperto na vida, porque a gente não consegue crer, a gente precisa ver para acreditar o que está acontecendo, igual Tomé. Deus disse que vai fazer na nossa vida, mas enquanto as coisas não acontecem, a gente fica duvidando, sim ou não? Claro que é sim. Então a gente duvida porque a gente ainda não viu acontecer. Mas o que eu quero nessa manhã é que eu e você possamos entender que se Deus prometeu que é dia de boas novas, vai ser dia de boas novas. Eu quero mais uma vez liberar sobre a tua vida: hoje é dia de boas novas. Saia daqui crendo no teu coração. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a convicção de fatos que eu espero. Eu não estou vendo a minha vitória, mas eu tenho tanta certeza que ela já aconteceu, como 2 e 2 são 4. A gente está com um projeto de construir uma cidade de Belém. É muito caro, é muito trabalhoso. A gente vai, aos olhos humanos, vai demorar muito tempo, mas eu não me apego à demora, eu não me apego ao custo, eu não me apego a nada disso. Eu só olho para lá e eu consigo ver pronto. Por que eu vejo pronto? Porque eu não sou como aqueles que veem, eu sou como aqueles que creem. Eu não me movimento por aquilo que eu vejo, eu me movimento por aquilo que a palavra de Deus diz para meu respeito. Então eu, quando olho para uma situação, quando eu vou, por exemplo, eu trabalho com vendas, e a economia do país está de cabeça para baixo, a taxa de juros lá em cima,
O mercado imobiliário aparentemente parado, mas se eu for olhar para isso, eu nem saio de casa. Desculpa a expressão que eu vou usar, que se exploda a economia. Eu não me movimento pela economia, eu me movimento por aquilo que Deus determinou. Se Deus disse que vai me abençoar, quero declarar essa manhã, se Deus disse que vai te abençoar, não importa como está a economia, Deus vai te abençoar. Pastor, mas ninguém está vendendo nada. Você não é ninguém, você é filho amado do Senhor. Ninguém está vendendo, mas a tua loja vai vender. O teu comércio vai prosperar. A tua igreja vai crescer. As coisas a gente olha, quando a gente foi chamado para estar à frente de um ministério, diante do Espírito Santo, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso aqui na nossa vida, nunca. Nunca. A gente só queria tomar conta, cuidar de pessoas, a gente só queria cuidar de pessoas, eu só queria ajudar pessoas. Quarta-feira agora eu fui pregar na nossa antiga igreja. Depois de 7 anos eu fui convidado para ministrar lá. Só eu sei o que eu já vivi. Mas eu não me movimento por aquilo que eu vejo. Eu me movimento por aquilo que eu creio. Eu recebi uma palavra alguns anos atrás, que um dia eu voltaria naquele lugar para ministrar lá. E eu falei, cara, isso não vai acontecer nunca. E quando eu estava lá no final da ministração, eu virei para minha pastora e falei assim, hoje se cumpre uma palavra sobre a minha vida. Porque se Deus disse que vai me levar de volta lá, ia me levar de volta lá, o Deus a qual eu creio, Ele não vai falhar nunca. Ele é fiel e justo, é isso? Então, a gente precisa entender que se hoje é dia de boas novas, não importa como você entrou. Ah, pastor, você não sabe da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso saber da tua vida. Eu preciso crer o que esse livro diz. Eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Isaías capítulo 41, versículo 10 em diante, diz assim, olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra você, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você está aí nessa manhã? Eu sinto Deus nesse lugar. Estou até com calor. Então a gente vai ver Deus agindo de uma forma que a gente não entende. Se a gente olhar para o cenário, esse cenário aqui, por exemplo, era completamente contrário. Mas eu quero voltar. Então Eliseu fala assim, abre os olhos dele para que ele veja. Então Deus abre os olhos, aí o seu moço vê. Aí Eliseu, ele chega para o exército da Síria, que tinha vindo para pegar agora Eliseu. Ele fala assim, olha, o homem que vocês estão procurando não está aqui. Era ele próprio. Ele diz assim, não está aqui. Porque ele tinha pedido a Deus para cegar o exército. Deus havia colocado uma cegueira sobre o exército de Israel. Literalmente uma cegueira. Eles não enxergavam mais nada. Então Eliseu fala assim, olha, mas eu vou conduzir vocês até o homem que vocês procuram. Ele pega todo o exército da Síria, ele vai conduzindo o exército. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Um exército que vai atrás de Eliseu. Aí agora Eliseu ora a Deus, todos eles ficam cegos. Eliseu agora é o condutor deles e leva eles até a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era o exército de Israel, o exército contrário ao exército da Síria. Estamos juntos até aqui? Então quando eles chegam na cidade, e é importante nós lembrarmos, as cidades antigamente elas eram fortificadas, elas eram cercadas por muralhas e tinha um portão. A cidade não era aberta, a cidade era toda fechada e só tinha uma entrada e uma saída da cidade. Então quando Eliseu ele entra na cidade e atrás dele vem todo o exército da Síria atrás dele, o rei de Israel, que era Jeorão, ele vira para Eliseu e fala assim, meu senhor, eu devo matá-los? Aí Eliseu fala assim, não deve matá-los não, pelo contrário, prepara um banquete para eles. Talvez isso soe esquisito que eu vou te dizer, mas na sexta-feira tem até um precioso, um amigo, a gente estava junto na sexta-feira almoçando, eu estava dizendo para ele o seguinte, Deus, existem pessoas que aos olhos humanos são os nossos inimigos, mas ao invés de nós guerrearmos contra eles, Deus vai nos usar para abençoar essas pessoas, para que eles possam ver que de fato o Deus a qual nós servimos é diferente daquilo que eles acreditam.
Se você quer ter êxito, se você quer viver dias de boas novas, aprenda uma coisa: não se movimente conforme o mundo diz que você tem que se movimentar, mas se movimente de acordo com aquilo que o céu determina para você. Eliseu disse assim: olha, você não vai matar, porque era fácil, concorda? Imagina o exército de Israel que estava sendo perseguido, agora entra todo o exército da Síria dentro da cidade, a cidade cercada. Era só pegar, os caras estavam cegos, era só pegar a espada e cada um ir matando um, sim ou não? Podia matar o exército ali, acabava a guerra. Só que Eliseu falou assim: não, você vai dar alimento para ele, você vai dar comida para ele. Aí eles comem, Eliseu deixa eles indo embora sem acontecer nada. O tempo passa, e agora esse rei da Síria, que foi abençoado lá em Samaria, ele resolve agora criar uma emboscada. Eu preciso de 6 homens aqui, vem aqui por favor, 6 homens, levanta aí rapidinho. Eles resolvem fazer uma emboscada. Então eu queria que você tentasse imaginar a cena. Falta mais gente aí, vamos lá, Rafa, vamos lá, pastor Carlos. Tá bom, 7, vamos embora, 7 mesmo, vamos embora. Pegar isso aqui que é mais cheinho um pouquinho. Meu amigo. Fica aqui. Aqui é Samaria, amém? Veio por último, se arrebentou. Aqui é o exército da Síria. Fica aqui junto com ele, porque só tem 4 aqui. O texto diz que aqui era Samaria, cidade de Samaria, uma cidade cercada. E agora o rei Ben-Hadad, junto com seu exército, eles vão sitiar a cidade, eles vão cercar a cidade, eles vão ficar do lado de fora, cercando a cidade. Imagina que eles estão cercando a cidade, mas eles não tentam entrar na cidade. E é importante a gente lembrar, porque na cidade, dentro da cidade, para que eles pudessem ter comida, a comida tinha que vir de fora para dentro, sim ou não? Sim. Então agora, o que Ben-Hadad ele pensa? Eu já sei como é que eu vou matar eles. Eu vou cercar a cidade, eu não vou deixar comida entrar na cidade. Eu não vou deixar alimento entrar na cidade. E se o alimento não entra na cidade, naturalmente eles vão acabar ficando com muita fome, vão começar a se degladiar entre si, e vai chegar um ponto que eles vão acabar se entregando e eu vou tomar a cidade, porque o projeto do Ben-Hadad era tomar a cidade. Mas eu queria que você se lembrasse que o rei da Síria, ele liberou o rei Ben-Hadad por causa de uma palavra do profeta Eliseu, amém? Esses 4 aqui, está repreendido em nome de Jesus, mas são 4 leprosos. A Bíblia diz que, quando você lê a Bíblia, preste atenção aqui em mim, quando você lê a Bíblia, os leprosos eles não podiam morar dentro da cidade. Os leprosos eles não podiam acessar a cidade. Eles eram levados diante do sacerdote. Se eles tivessem lepra, está tudo escrito no livro de Levítico, eles eram colocados fora da cidade. Então eles ficavam fora da cidade e eles se alimentavam fora da cidade. Eles não podiam ter acesso dentro da cidade. Então esses 4 leprosos eles estavam na porta, bem no portão da cidade, mas eles não podiam acessar a cidade, amém? Então a fome aqui dentro era tão grande, depois você lê no final do capítulo 6, a fome aqui dentro era tão grande que certa vez o rei Jeorão, ele estava andando por cima da muralha. O texto diz que uma mulher começa a gritar para ele assim: meu rei, me ajude. Aí ele fala assim: você acha que eu sou Deus para poder te ajudar? Aí ele fala assim: mas qual é o seu problema? Aí a mulher fala assim: meu rei, eu e essa mulher fizemos um acordo. A fome é muito grande aqui em Samaria, e nós combinamos que um dia mataríamos o meu filho para comer, e no dia seguinte mataríamos o filho dela, e nós fizemos isso com o meu filho. Só que na hora que eu fui chamar ela para matar o filho dela, ela se escondeu de mim. Esse rei, nesse momento, ele rasga a sua roupa todinha, está tudo no capítulo 6. Ele rasga a sua roupa, ele diz assim: eu vou arrancar a cabeça desse profeta chamado Eliseu. Ele fica com ódio de Eliseu. Por que ele fica com ódio? Porque afinal de contas, aquele rei lá foi trazido até ele, e se ele tivesse matado aquele rei, isso hoje não estaria acontecendo. Concorda comigo, sim ou não? Talvez Deus já esteja falando com alguém aqui nessa manhã. Tem situações que às vezes no passado você pensa assim: se eu tivesse tomado aquela decisão, isso não teria acontecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisava tomar aquela decisão. Era necessário que acontecesse conforme aconteceu, para que hoje se cumprisse aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você precisa acreditar nisso.
Às vezes a gente fala assim, mas se eu tivesse... Não existe mais se eu tivesse. A gente não volta no passado. O passado é só para trazer lembrança para a nossa mente. E o passado, a Bíblia me ensina em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que eu devo trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Eu devo puxar as coisas do passado que vão trazer uma boa memória para a minha mente, para a minha vida, para que eu possa viver as experiências que Deus tem para mim no presente e no futuro. Você está aí? Então aqui começa a fome tão grande, todo mundo se matando, e eles vendiam uma cabeça de jumento por, se não me engano, 200 ciclos de prata, uma coisa assim. Esterco, eles comiam esterco de pombo. A fome era muito grande dentro de Samaria. Esses 4 leprosos estão na porta da cidade, e ali está o exército, do lado de fora, o exército da Síria. Então o que acontece? Chega um momento que esses 4 leprosos, do versículo que nós lemos, do versículo 3 em diante, coloca o 3 aí. 2 Reis capítulo 7, versículo 3, olha o que aqui diz. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Então eles pensaram, ó, nós estamos passando fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar, aí continua, o que diz depois? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Concordam comigo, sim ou não? Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Então a decisão desses 4 leprosos foi simples. A gente vai morrer de qualquer jeito. Se a gente for para lá, a gente morre. Se a gente vier para cá, a gente morre. Só que lá a morte é certa. Do lado de cá, pode ser que Ele tenha misericórdia de nós. E afinal de contas, aqui não tem comida, mas aqui tem comida. Então qual é o lugar que eu vou? Eu vou para o lugar onde tem comida. Sim ou não? Então esses 4 leprosos resolvem ir até o rei Ben-Hadad, junto com a sua tropa. O texto diz que quando eles chegam no arraial, eles tomam um susto. O arraial está vazio. Todo mundo tinha saído. Estava completamente vazio, não tinha mais ninguém. Ninguém tinha lá. Só que detalhe, não tinha ninguém, mas tinha muita comida, muito ouro, muita prata. Tinha todos os despojos, estavam ali. E por que isso aconteceu, pastor? Porque diz a Bíblia, você leu comigo, diz a Bíblia que veio um barulho ensurdecedor sobre esse exército. E esse exército achou que aquele rei tinha convidado o rei dos heteus e o rei dos egípcios para lutar em favor dele. Você está comigo aqui? Nessa manhã, eu quero ser profeta na tua vida. Eu quero liberar uma palavra e dizer que os teus inimigos agora, Deus está liberando palavras, barulhos sobre a mente dele, perturbando ele de uma forma tão intensa, que aquilo que você tanto acredita que é o teu sustento, Deus vai fazer com que eles sumam da tua vida, para que aquilo aconteça, de acordo com a forma como Deus tem para você. Então quando eles ficam assustados com o barulho, quem foi que fez o barulho? Foi o rei de Israel? Não. Foram os leprosos? Não, foi o próprio Senhor. Sabe o que eu entendo com isso nessa manhã? Pastor Sérgio Alves, sabe o que eu entendo com isso? Que existem guerras que a gente tem que lutar, mas existem guerras que a gente só precisa orar, porque o nosso general vai à frente, ele luta as nossas guerras. Existem guerras que eu preciso me posicionar, mas existem guerras que eu só preciso me colocar num momento de oração, dobrar o meu joelho. É com o joelho dobrado que eu vou vencer as minhas guerras, porque o meu Senhor, a Bíblia diz que Ele é Jeová Sabaô. Jeová Sabaô é um dos nomes do Senhor da guerra. Jeová Sabaô é o Deus da guerra. É o mesmo Deus, lembra? Ele se apresentava como Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jirê, e ele também tem o nome de Jeová Sabaô, que é o Deus da guerra. O que eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, é que Jeová Sabaô, que é o Deus da guerra, possa guerrear as minhas e tuas guerras. Porque se Ele guerrear as nossas guerras, a gente vai fazer igual o povo de Samaria. A gente só vai precisar pegar os despojos. Então eles vão embora. Aí esses 4 aqui chegam lá e comem muito. Entram numa tenda, se alimentam e começam a pegar um monte de objetos de ouro e começam a esconder.
Aí eles vão numa segunda tenda, eles veem a mesma coisa, comem de novo e pegam mais objetos. Aí chega um momento, e eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem. Esses 4 homens, eles eram desprezados. Eles eram desprezados pelo rei de Israel. Porque a cultura lá de Israel, os leprosos não podiam acessar a cidade. Tem situações na nossa vida que muitas vezes a gente despreza algumas pessoas, e talvez a nossa resposta venha das pessoas que um dia nós desprezamos. Você está aí ou não? Eu queria que essa manhã você fizesse uma reflexão de muitas coisas que você já desprezou na tua vida, e talvez as coisas que você desprezou sejam as coisas que Deus vai usar para poder trazer a vitória para você. Aí esses 4 aqui, eles pensam assim, não é justo, cara. A gente está vivendo isso e a cidade lá está um caos. Nenhum deles, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando um deles dizendo, mas espera aí, cara, esses caras fizeram tudo isso conosco, vamos ficar sozinhos aqui. Você não vê isso na Bíblia. Os 4 chegam a um acordo em comum, e eles dizem, vamos voltar na cidade. Aí eles chegam no portão da cidade, a cidade era fortificada, lembra que eu falei? Então eles chegam lá embaixo, e antigamente tinha uma torre, chamada Torre de Vigia. Ficava um vigia lá em cima da torre, olhando, é igual aqueles filmes que a gente assiste, que fica um cara lá de cima com flecha atirando. Então ele chega e fala assim, ei, não tem mais ninguém lá no arraial dos sírios. Aí esse camarada que estava na torre de vigia vai lá e avisa dentro da cidade. Quando a notícia chega no ouvido do rei, o rei fala assim, não, isso aí é uma estratégia deles. Eles saíram de lá, deixaram tudo vazio, para que a gente possa sair da cidade. Eles estão escondidos no campo. Quando a gente chegar na cidade, eles vão voltar de novo lá e vão matar a gente. Porque assim são pessoas incrédulas, que só acreditam naquilo que elas veem, não acreditam naquilo que é determinado pelo Senhor. E tem muitas situações na tua e na minha vida que a gente às vezes deixa de tomar posse de uma bênção, porque a gente anda com pessoa incrédula, e o incrédulo é a pior coisa que existe. Ele não crê e ele não quer que você creia. Por isso você precisa escolher bem as amizades que vão estar do teu lado. Você precisa andar com homens que vão te levar para o lugar que Deus tem para você. Você precisa andar com mulheres, você mulher, andar com mulheres que pensam como Deus pensa e não pensa como o mundo pensa. Você está aí? Então ele fala assim, não, mas está vazio lá. Aí um dos homens, é bom porque em todo lugar tem sempre alguém que pensa. Aí um dos homens fala assim, meu rei, deixa eu te falar uma coisa, nós ainda temos poucos cavalos aqui, porque a maioria tinha morrido. Vamos mandar uns 5 cavalos lá, vamos mandar uns homens lá para ver o que acontece. E o rei aceitou o conselho. O conselho, quando vem de Deus, ele é maravilhoso. Aí esses homens saem daqui da cidade, eles saem da cidade, pelo portão da cidade, eles vão até o arraial, e no meio da rua, no meio da estrada, você leu comigo, eles começam a ver a roupa dos sírios jogadas no canto. Eles percebem claramente que alguma coisa está acontecendo de errado, porque quando Jeová brada do céu, deixa eu te dizer uma coisa, todo e qualquer inimigo, ele precisa bater em retirada. Quando Jeová começa a entrar na tua guerra, todo e qualquer inimigo que está contra você, ele precisa bater em retirada. Você não precisa lutar contra o teu inimigo, você só precisa se juntar ao Deus a qual você serve, para que ele possa guerrear as tuas guerras. E o texto continua dizendo que quando eles chegam lá, eles veem que é verdade. Aí eles voltam para a cidade e avisam o rei. Quando eles avisam o rei, eu falei para vocês que na cidade tinha na frente da cidade tinha um portão, sim ou não? Tinha um portão grande. Só que você leu comigo no versículo 1, bota de novo lá. Então Eliseu disse, ouçam a palavra não era a palavra de Eliseu, a palavra assim diz o Senhor, amanhã a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Versículo 2. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janela nos céus, será que isso poderia acontecer? Vai ter sempre um abençoado do teu lado dizendo, se Deus pode fazer qualquer milagre do mundo, a tua vida não vai mudar. O texto continua dizendo, o profeta respondeu, eis que você verá com seus próprios olhos, mas você não comerá disso.
Esse comandante, esse homem que se apoiava no braço do rei, quando diz se apoiava no braço do rei, era um homem de confiança do rei. Ele viu uma profecia sendo liberada sobre Samaria, só que ele não creu na profecia. E pior do que crer na profecia, são aqueles que não acreditam na profecia e fazem com que você também não acredite nela. Desculpa dizer isso, essa é a pior espécie de gente. Ele não crê naquilo que Deus vai fazer. E pior do que isso, ele quer que você também não creia, porque você pense como ele. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã. Renove as nossas mentes, como disse o apóstolo Paulo, e que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora, a comida está liberada. Esses homens que saíram a cavalo aqui, voltam e falam para o rei: rei, está liberada a comida. O texto diz que o povo sai correndo da cidade e vai lá buscar comida. Só que esse comandante, não esse aqui, que esse aqui é o rei. Só que esse comandante que não creu, a Bíblia diz que ele estava no portão da cidade, tentando organizar a fila. Então imagina você organizar uma fila, onde está todo mundo, dias sem comer, morrendo de fome, comendo esterco de pombo. Como é que tu vai organizar uma fila dessa? Então na hora que ele tenta organizar uma fila, o texto diz que o povo inteiro passa por cima dele, ele é pisoteado e ele morre. Morreu. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo te dizer que essa história tem várias situações. Nessa história tem quatro leprosos que são desprezados pela sociedade. A partir de hoje, se eu puder te dar um conselho em nome de Jesus, não despreze pessoas. Por menos valor que elas possam ter para você, aprenda a valorizar pessoas. Deus ama homens que valorizam pessoas. Essa semana eu vivi uma experiência com meu filho de 8 anos. Eu fui pegar ele na escola, quando a gente voltou num dos sinais, veio um rapaz com um cartaz dizendo: eu tenho HIV. Aí ele olhou e falou assim: papai, o que é HIV? Eu falei: filho, HIV é uma doença no sangue. E é uma doença que não tem cura. Então esse homem ele vai ficar tomando medicamento para tentar viver o máximo que ele puder, mas é uma doença que não tem cura. Ele falou assim: papai, eu vou orar por esse homem. E acredite você ou não, quando chegou em casa, eu nem lembrava mais da cena. Chegou em casa, ele de noite orando com a gente, ele falou: Senhor, Deus, abençoa aquele moço que tem HIV. Aí agora de manhã eu vindo para a igreja, quando eu vim, ele estava do outro lado da rua, quando eu vim para a igreja, eu parei e está ele lá no sinal. Aí eu chamei ele e falei assim: amigo, deixa eu te falar, como é teu nome? Aí ele me falou o nome dele. Eu falei: você acredita que eu parei com o meu filhinho aqui de 8 anos aqui, ele viu o teu cartaz, ele orou por você de noite, ele, poxa, sério? Eu falei: sério. Aí ele: louvado seja Deus. Eu falei: isso é crente. Aí eu falei: me dá o teu Pix aí. Aí ele: o senhor vai me abençoar? Eu falei: sim, vou. Aí ele me deu o Pix, eu fiz uma oferta para ele. Mas por que eu estou te dizendo isso? Para você dizer que eu sou bonzinho? Não. Porque existem pessoas que são desprezadas pela sociedade, mas são essas pessoas que Deus vai fazer com que atravesse o teu caminho, para que você possa abrir os teus olhos. E muitas vezes você, quando abençoa aquele que é desprezado, você é abençoado pelo Pai chamado Senhor. Eu não fiz com segunda intenção, e Deus conhece o meu coração, eu fiz para abençoar aquele homem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa semente que caiu na vida daquele homem, ela em algum momento da história, ela vai germinar, e ela vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Porque Deus nunca deve nada para ninguém. Eu sempre digo aqui na Belém: ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus. Se você faz alguma coisa, Deus faz mais por você. Se você faz mais, Deus faz muito mais. Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele representa para você. Você está aí? Então aqui essa história tem várias situações. A gente vê 4 leprosos desprezados pela sociedade, mas que eles são a solução de um povo. Eu não estou falando da solução de um rei, eu estou falando da solução de um povo. Talvez de cenários aonde você olhe e você diga: não tem jeito. Talvez Deus traga a resposta de um lugar onde você menos imagina, porque Deus é especialista em usar as coisas loucas para confundir os sábios. Deus é especialista em usar situações que ninguém acredita para poder surpreender aqueles que acham que a resposta virá de outro lugar. Essa é a especialidade de Deus. A gente também tem aqui nessa história também um rei que ele não entendeu o que é misericórdia.
Quando ele teve misericórdia do rei lá, quando ele deu comida para o rei, ele não entendeu, ele achou que naquele momento que ele deu comida, agora o rei está se rebelando contra ele, agora é o fim dele. Esse rei aqui, ele não teve conhecimento nenhum do que é misericórdia. Esse rei não entendeu que aquilo que ele semeou, na verdade hoje é o sucesso da sua vitória, foi a semeadura que ele fez lá atrás, ele não entendeu isso. Você está aí ou não? Aos olhos desse rei, talvez ele pensasse, se eu tivesse matado, eu não passaria por isso. Mas na verdade Deus não queria que matasse, Deus queria que tivesse misericórdia. E foi a misericórdia desse rei que fez com que ele pudesse viver hoje a abundância através da vida de 4 homens que eram desprezados pela sociedade. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória aí. E nessa história toda tem um terceiro quadro, que é esse rei com seu exército, que são pessoas que têm misericórdia de Deus. Deus tem pena delas. Pena não é a palavra certa, que Deus não tem pena de ninguém. Deus teve misericórdia delas e elas foram poupadas na sua vida. Só que agora, por causa de uma situação, elas estão tentando fazer mal para uma pessoa que um dia fez bem para ela. Não precisa levantar a mão. Quantos de nós aqui já abençoou pessoas que hoje essas pessoas que nós abençoamos são os nossos inimigos? Quantos de nós abençoou vidas, e as vidas que nós abençoamos hoje são aqueles que mais querem ver nossa tristeza, nossa morte? Mas eu tenho uma palavra para você também em relação a essas pessoas. Essas pessoas não são problema meu, nem tampouco o seu. Essas pessoas são problemas do próprio Senhor. A minha Bíblia, igual a tua, diz que ai daquele que tocar no ungido de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus. Eu e você só precisamos ser ungidos de Deus. Só precisamos estar debaixo do favor de Deus. Porque se estivermos debaixo do favor de Deus, as guerras que eles lutam contra a gente não é contra a gente, é contra o próprio Deus. E eu te pergunto, quem vai lutar contra Deus? Quem vai prevalecer lutando contra o Senhor? A Bíblia chega ao ponto de dizer que é Deus quem nos justifica. Quem vai lutar contra algo que o próprio Deus determinou sobre a terra? Então esse quadro aqui, essas pessoas, eles foram poupados lá atrás na sua essência. Só que agora, diante de uma situação em que eles estão vivendo, eles estão agora acreditando que eles vão matar aqueles que um dia estenderam a mão. E olha que coisa incrível, você não vê na Bíblia essa história, o rei de Samaria vindo agora para a guerra e matando o rei Ben-Hadad. Porque até a loucura do rei Ben-Hadad, eu preciso que você creia nisso nessa noite, nessa manhã, e eu já estou encerrando. Até a loucura desse rei não permitiu que ele fosse morto. Até desse rei Deus teve misericórdia e fez ele fugir. Os nossos inimigos, nós não podemos desejar a morte deles. Nós precisamos orar a Deus para que Deus possa julgar a nossa causa. E o destino que Deus vai dar para eles não tem a ver conosco, tem a ver com o próprio Senhor. Você está aqui? É uma história linda, uma história onde 3 personagens, é o rei da Síria, são os leprosos, e o rei de Samaria, o rei da Síria e os 4 leprosos. Homens que a sociedade haviam desprezado. Um rei que um dia Deus usou ele para ter misericórdia desse outro. E que agora ele está reclamando, porque se ele tivesse tomado uma decisão lá atrás, isso tudo não estaria acontecendo. Só que isso tudo aconteceu para que esse rei pudesse entender de verdade quem é o Senhor. Esse rei chamado Jorão, ele era filho de um homem chamado Acabe, um dos piores reis que já existiu em Israel. Deus queria que esse homem tivesse uma experiência com ele, para que esse homem entendesse que o legado que o seu pai deixou para ele não era o legado que Deus tinha para a vida dele. Você está aí? Eu não sei em que casa você viveu, vocês estão dispensados. Vamos dar uma pausa para os irmãos aqui. Os caras trabalham bem, não trabalham?
Trabalham bem, não trabalham? Nós precisamos entender que assim é a nossa vida. Eu amo essa história. É uma das histórias que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Porque é uma história que conta várias situações ao mesmo tempo. Nessa história tem várias mensagens. Aqui tem mais de 50 mensagens que pode ser pregada nessa história. Porque ela é muito rica em detalhes. Mas eu quis contar a história toda para que a gente possa ver 3 cenas acontecendo. Um rei de Samaria, Jeorão, 4 leprosos desprezados pela sociedade, que foram a solução desse rei, e um rei que um dia recebeu misericórdia, mas não soube dar misericórdia. Eu não sei em qual cenário você se encontra. Eu acredito que todos nós, em alguma das 3 fases nos encontramos. Eu não sei em que lugar você se encontra nesse momento, se é no rei da Síria, de Samaria, o rei da Síria ou dos leprosos. Mas uma coisa eu vim aqui nessa manhã te dizer: não importa em qual cenário você se encontra, o que importa é que o mesmo Deus do rei de Samaria, o mesmo Deus do rei da Síria e o mesmo Deus dos leprosos se encontra nessa manhã, nessa casa. E Ele está mandando te dizer: ei, é dia de boas novas. Ei, é dia de boas novas. Aí eu quero voltar agora para o comandante também, que é uma 4ª figura nessa situação toda. O comandante, quando Eliseu liberou uma palavra, porque tinha fome, Eliseu disse assim, ó, amanhã, o que Eliseu estava dizendo é o seguinte, ó, vocês estão passando necessidade, mas amanhã, nessa mesma hora, mais ou menos, vocês vão ter abundância. Esse é o cerne da mensagem. Vocês vão ter abundância amanhã, nessa mesma hora. Só que o comandante diz assim, olha, mesmo que Deus rasgue os céus, isso é impossível de acontecer. Só que a minha Bíblia, igual a tua, diz que Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A especialidade desse Deus são causas impossíveis. Então eu não sei como você entrou aqui de verdade, eu não sei como você entrou aqui, mas nessa manhã o Espírito Santo me encheu de graça, me encheu de favor para te dizer, não importa como está a tua situação financeira, não importa como está a sua mente, mas eu quero te dizer o seguinte, não é o teu fim, isso é o começo das boas novas sobre a tua vida. Acredite nisso. A palavra de Deus, ela pode muito bem, quando ela é liberada, eu costumo dizer que a palavra, quando ela é lançada, ela é como sentença. Ou você pega e traz para dentro do teu coração e toma posse dela, ou ela passa pelo teu lado e você não está nem aí para ela. É um direito seu. Aqueles que acreditam, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, pastor? A palavra de Deus. Então, se você recebe essa palavra hoje no teu coração e na tua mente, essa palavra ela vai entrar dentro de você, ela vai germinar dentro de você, ela vai criar raízes, ela vai trazer um resultado. Se você não crê, não tem problema nenhum, mas infelizmente você não vai viver o sobrenatural. Você está aí? Fica de pé, por favor. Que tu és o meu, que tu és, esse é o Deus que eu vim te apresentar nessa manhã. Muitos verão a tua vitória, mas não participarão dela, porque não vão crer da forma que você crê. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, a gente começou na nossa casa cuidando de pessoas. Eu me lembro que chegavam pra gente e falavam assim, Léo, você é muito bem sucedido no que você faz, cara. Você tá ficando maluco, perder tempo cuidando de 6 pessoas, cara. Eu tentava explicar que era mais forte do que eu, aquilo que queimava dentro de mim. Mas as pessoas não vão entender. O tempo passou. Eu falo para você, diante do Espírito Santo que aqui está nessa manhã, eu nunca sonhei em ser pastor diante do Espírito Santo de Deus. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Te falo isso no altar. Eu nunca sonhei em ser pastor de uma igreja. Eu só queria cuidar de pessoas. Eu só queria ajudar pessoas.
Eu só queria ser um homem que pudesse ter um papel na sociedade, ajudar alguém que estava precisando de ajuda. Eu só queria isso. Hoje muitos veem o que está acontecendo. Durante a nossa trajetória, alguns estiveram conosco, mas já se foram. E quando eu digo se foram, não é que morreram não, foram embora, viveram outro caminho. E amém por isso. Mas por que viveram outro caminho? Porque não creram naquilo que Deus ia fazer. Não acreditaram naquilo que Deus ia fazer. O que eu quero dizer nessa manhã é o seguinte: quando você é firme em Deus, não importa o que você está vivendo hoje. Não importa o que você está vivendo hoje. O que importa é você crer na palavra que Deus liberou sobre você. Você vai falar para alguns algumas coisas, eles não vão entender. E não tente explicar. Não tente explicar, porque eles não vão entender. Mas você precisa crer na palavra que foi liberada no coração. Se Deus disse para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Muitos lá na frente vão ver a tua vitória, mas não vão participar dela. Não porque são ruins, simplesmente porque não creram. Que Deus essa manhã tenha misericórdia de nós e que consigamos, e eu quero me incluir, que consigamos entender. A Bíblia diz: quem vai entender a mente de Cristo? Quem vai entender? Ninguém entende. Ela é muito grande. Nós precisamos crer. Nós não somos como aqueles que retrocedem. O apóstolo Paulo disse que nós não somos como aqueles que chegam até aqui e agora retrocedem. Nós não somos como esses. Nós somos como aqueles que avançam para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Vão ter momentos na tua vida que você vai andar e pessoas do teu lado vão dizer para você desistir, para você parar. Deixa eu te liberar uma palavra nessa manhã: não desista. Se Deus mandou você ir, não importa, vá. Agora, se Deus mandou parar, pare. Eu recebi um irmão aqui de manhã, à noite, na quinta-feira, conversando com ele. Eu não quero expor, mas a gente conversando, ele estava cuidando de um grupo de pessoas. E eu falei para ele assim: e aí, o que você vai fazer? Ele falou: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: eu posso te dar um conselho? Pode. Rapaz, como você vai cuidar de um grupo de pessoas se a tua casa precisa de cuidado? Larga o grupo de pessoas que está cuidando, me entrega na minha mão que eu vou botar outro para cuidar. Cuida da tua casa, porque não adianta você querer cuidar de alguém se você precisa, na verdade, de cuidado. Você está aí ou não? Às vezes a gente fica preso, a gente não consegue dar um passo atrás e pedir ajuda, porque a gente pensa: o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraco. Deixa eu dizer uma coisa: fraco é quem não conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor e volta atrás, muitas vezes não é fraco, é forte. Força não quer dizer que é vitória. Tem homens na Bíblia que tiveram derrotas em alguns momentos, mas as derrotas que eles tiveram não permitiu que eles chegassem no lugar que o inimigo queria para eles, porque Deus tinha algo muito maior para eles lá na frente. As derrotas que eles viveram foram momentâneas, mas a vitória, com certeza Deus deu para eles. Você está aqui nessa manhã? Eu não sei com quem Deus está falando, mas o que eu quero te dizer nessa manhã é: não desista dos sonhos de Deus. Tem momentos que às vezes a gente está indo para uma vitória, mas tem algum momento que a gente tem que parar e refletir e olhar as nossas rotas, a nossa rota, olhar as armas que nós estamos carregando, e às vezes, se necessário for, a gente tem que dar 2 passos para trás para pegar força, para poder voltar para a vitória. Voltar atrás não é derrota. Deus ama homens de verdade, mulheres de verdade. Você precisa ser corajoso o suficiente e dizer: ei, eu preciso de ajuda. Pare de querer mostrar para os outros algo que você não é. Pare de querer que os outros fiquem olhando que você é um grande líder. Ei, ninguém precisa me achar um grande líder. Eu preciso estar no centro da vontade do meu Deus. Se alguns acharem que eu sou fraco, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo com o que pensam a meu respeito. Eu me incomodo, sim, de decepcionar o meu Senhor. Minha maior preocupação, minha mulher está aqui, é não decepcionar Deus.
Minha maior preocupação é não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser muito bem sucedido. Ele é muito bem sucedido, mas Deus não chamou ele para fazer aquilo. Isso é a pior derrota na vida de um homem. Mas ele é rico, pastor. Oh, mas ele é rico, mas ele não está no centro da vontade. Riqueza não é sinônimo de sucesso. Quem inventou isso fui eu e você. A gente olha para homens ricos, a gente acha que eles têm sucesso. Não, eles só têm dinheiro. Sucesso é ter uma casa estruturada. Sucesso é ter uma família no altar de Cristo. Sucesso é você ser submisso à vontade do Eterno. Sucesso é você ter temor a Deus. Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque meu Deus não gosta. Isso é sucesso. Você está aqui essa manhã? Sucesso é você ser apaixonado por Jesus. Sucesso é você entregar a tua vida para Ele. Sucesso é você rasgar o teu coração, mostrar as tuas mazelas. Isso é sucesso. Sucesso é você se preocupar com as mínimas coisas. A gente tem um irmão que está aqui chorando aqui, que perdeu sua mãe há um mês, perdeu seu paizinho agora. A igreja está crescendo, vamos pensar na igreja crescer. Que igreja cresceu uma conversa fiada? Tem irmão do meu lado precisando de ajuda, de um abraço. Isso é igreja. Igreja muitas vezes a gente parar de crescer e voltar lá atrás e cuidar de quem precisa de ajuda. Isso é sucesso. Meu desejo é que eu e você entendamos isso. Pastor, não vamos parar não, que a gente está crescendo. Que crescendo o quê? Eu vou falar uma coisa para você como pastor. Eu nunca tive tanto receio na minha vida como ministerial como eu estou tendo agora. Minha esposa é testemunha. Eu não estou com medo de crescer, mas eu tenho receio de crescer e ir para um lugar que Deus não me chamou para estar. Tenho conversado com as pessoas que andam comigo, se envolverem comigo nos projetos, entenderem a visão. De nada adianta você ter uma equipe gigante que não entende para onde você vai, e não é o caso meu. Mas não adianta. Você está aí essa manhã? O rei não entendeu nada. Eu vou matar esse Eliseu, porque se eu tivesse matado o rei lá, isso não estaria acontecendo. Eu vou matar esse desgraçado. Era necessário que acontecesse isso, Jeorão. Deus queria mostrar para você que Ele tem misericórdia sobre a tua vida, apesar de você ser filho de Acabe. Não importa a família que você veio, não importa o que você já fez. Deus te ama, creia nisso. Deus te ama, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua mente. Sabe o que é conversão? Conversão é você estar andando para cá e você convergir. Você andar para o outro lado agora. Isso é conversão. Conversão não é você estar andando para cá e... Não, agora eu mudei, pastor. Eu estava andando para cá, agora eu estou andando para cá. Eu mudei. Deus não quer mudança, Deus quer conversão. Deus não quer que você mude algumas coisas. Deus quer que você mude por completo. Aquele que adulterava, não adultera mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Você está aí nessa manhã? Você que entrou aqui e que talvez nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Você que talvez nunca tenha feito uma oração dizendo: ah, eu amo Jesus, mas nunca entregou a sua vida. Jesus, eu quero que você tome conta da minha vida. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez isso, eu quero te convidar nessa manhã. Eu não quero te chamar para fazer parte de um grupinho seleto de pessoas. Não, eu não quero. Eu quero te convidar nessa manhã para que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa entrar dentro do teu coração e mudar a tua vida. Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ter que mudar? Não, nem pense em mudança agora. Só entrega, que a mudança, naturalmente, ela chega. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei: pô, mas se eu me converter, eu vou parar de beber? Aí um amigo falou assim: não, cara, pode continuar bebendo. Aí eu entreguei a vida para Jesus. Eu falei: eu vou continuar bebendo. Eu hoje tenho horror de bebida.
Ninguém nunca disse para mim que eu tinha que parar de beber. Ninguém, diante de Deus, ninguém nunca disse para mim, você tem que parar de beber. Nunca disseram para mim. Eu nunca falei para um irmão aqui dentro da igreja que ele tem que parar de beber. Eu nunca falei isso para ninguém aqui. Porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós. Se você entrou aqui essa manhã e você entendeu essa mensagem, se você sabe que você precisa entregar sua vida para Jesus, ou talvez alguém aqui que ainda já um dia conheceu o Senhor, andou com Ele, mas talvez ficou longe dEle durante um tempo. Hoje é uma manhã de reconciliação. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês puderem sair do lugar de vocês e vir aqui à frente, eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu quero parabenizar cada um de vocês que veio aqui à frente. Deus ama os corajosos. Hoje, a decisão que vocês estão tomando talvez possa parecer que é uma coisa simples. Mas no mundo espiritual a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. E a Bíblia diz que nós não devemos endurecer o nosso coração. Devemos entregar o nosso coração para Ele, para que Ele possa habitar dentro de nós. Eu gostaria que vocês repetissem comigo uma oração. Todos vocês que vieram aqui, repetissem uma oração que diz assim: Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a viver as tuas promessas. A partir de hoje, eu quero te conhecer melhor. Eu quero andar contigo. Afasta de mim tudo aquilo que não vem de ti. Eu te entrego o meu coração. Faz morada e habita em mim. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero te louvar por esse dia. Eu quero te dizer que nós somos gratos, porque o Senhor é maioral. Tu és o Todo-Poderoso, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a ajudar essas pessoas. Coloca um desejo no nosso coração de cuidar deles. Que possamos a cada dia, Deus, vivenciar as tuas promessas. Eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente. Eu quero abençoar a vida daqueles também que sabiam que deveriam estar aqui, mas não estão. A minha oração é que eles tomem coragem da próxima vez, porque eu sei que o Senhor tem projetos grandes para fazer. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queria que vocês virassem para trás, para vocês conhecerem a nova família de vocês aí. Senhor, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Teu anjo vai diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias da nossa vida. Obrigado por essa manhã. Te agradecemos pela cura do Lucas, porque nós cremos que ela já aconteceu em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai em paz, vai feliz. Hoje às 17h, 19h30, amém?